E na noite de hoje, quero continuar pensando com você sobre a série que estamos fazendo de exposições na carta de 1 Pedro, pensando sobre unidade e perseverança. E o texto de hoje é 1 Pedro, capítulo 1, versos de 13 a 21. Pensaremos sobre o tema a perseverança da esperança. Diz assim o texto, 1 Pedro, capítulo 1, versos de 13 a 21. Diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam de Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como o prata ou o ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Vamos orar? Pai querido, ó Deus, estamos diante da sua palavra na noite de hoje e quero pedir ao Senhor que fale conosco, que aplique, ó Deus, em nosso coração, abrindo o nosso entendimento para a tua vontade. É a oração que eu te faço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, pensar sobre a perseverança da esperança vai ser fundamental à luz do segmento daquilo que o apóstolo Pedro apresenta na sua carta. Ele já havia apresentado os elementos iniciais da sua carta, onde ele vai falar da unidade da igreja. E agora, Pedro vai pegar tudo aquilo que nós já pensamos, tudo aquilo que já falamos aqui nas quartas-feiras, e vai tornar isso prático, com base nos fundamentos apresentados. Pedro começa com a expressão portanto. Essa expressão conecta os versículos anteriores, as partes anteriores da carta, introdutórias, com aquilo que ele vai apresentar. Pedro está resumindo, dizendo o seguinte: olha, agora que vocês já entendem a unidade da igreja, agora que vocês entendem que a esperança de vocês é viva, agora que vocês já compreendem o que é ser participante de uma herança celestial, agora que vocês compreendem que isso é o resultado, é o que vai produzir resultado de alegria, vocês entendem que a alegria é a consciência da presença de Deus, então agora estejam com a mente preparada. Pedro está resumindo e dizendo o seguinte: olha, vocês entenderam os princípios, os fundamentos da fé, e agora que vocês entendem, vocês precisam então compreender as exigências da prática da fé. Amados, a fé não pode ser apenas um sentimento. A fé não pode ser apenas algo no campo das ideias. A fé precisa produzir resultados práticos. A fé precisa, nesse tempo, de um modo ainda mais urgente, produzir vidas, produzir práticas, produzir conceitos, falas, ações de acordo com a palavra de Deus. E é um ponto importante que precisamos destacar. Só é possível desafiar pessoas para que vivam de maneira consagrada a Deus se elas foram de fato regeneradas e compreenderam o princípio da fé. Aqueles que não foram regenerados não conseguirão viver de maneira agradável a Deus. Aqueles que não foram regenerados não vão viver de maneira santificada. Outro ponto importante é que aqueles que não foram regenerados não conseguirão viver com base nos princípios básicos da fé. Porque, amados,
sem regeneração, sem a compreensão correta do que é uma vida cristã, não é possível vivê-la. Ela será sempre uma utopia, ou algo impossível de se viver. Meu querido irmão, Pedro está dizendo àqueles irmãos que mesmo em meio às perseguições que eles estavam sofrendo, mesmo tendo dificuldades, eles não poderiam compreender a fé apenas no campo das ideias. Eles não poderiam ter na sua fé, na sua prática, na sua realidade, a fé como algo para ser vivido apenas de um modo espiritual, sem prática. Pedro está dizendo o seguinte: vocês precisam praticá-las. E é interessante que o Evangelho, de um modo geral, vai falar dessa prática. E o apóstolo Tiago, na sua carta, no capítulo 1, versos de 22 a 24, declara isso, dizendo: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Amados, devemos ser praticantes, e é isso que Pedro vai começar agora a dizer, que a perseverança na esperança vem a partir da prática de tudo aquilo que aprendemos. Pedro sabia que os seus ouvintes precisavam viver de maneira adequada. Porque se eles não tivessem uma vida de acordo com aquilo que eles confessavam, se eles não tivessem uma vida de acordo com aquele que os havia chamado, Cristo Jesus, eles colocariam a credibilidade da igreja perante o mundo em risco. Amado irmão, se nós nesse tempo não vivermos de acordo com a palavra de Deus, se nós não nos portarmos de acordo com os princípios da palavra de Deus, colocamos a palavra de Deus, a igreja, o nome de Cristo em risco por falta de credibilidade. E deixa eu falar isso com você. Temos visto um tempo tenebroso, aonde muitos não vivem de acordo com o princípio da palavra. E o nome de Cristo tem sido banalizado. A palavra cristão tem sido vulgarizada. Porque o comportamento dos chamados evangélicos muitas das vezes causam vergonha à igreja de Cristo. Muitas das vezes causam vergonha ao próprio Cristo, pois o seu comportamento em nada tem a ver com a palavra de Deus. E é isso que Pedro vai dizer: olha, vocês estão sendo perseguidos, eu sei disso, mas vocês precisam perseverar, se manter fiel, não ter variação. E para perseverar, Pedro então vai apresentar os fundamentos, dizendo o seguinte: olha, estejam com a mente preparada. Amados, a mente humana é o maior campo de batalha que existe, pois nela muitas questões estão em conflito o tempo todo. Por esse motivo, Pedro vai chamar a atenção dos seus ouvintes para que eles estivessem atentos a essa verdade. Deviam estar com a mente, com a sua forma de pensar preparada. Estar com a mente preparada era ter os pontos resolvidos, rejeitando os obstáculos do mundo, concentrados na graça futura. Aqueles irmãos, assim como eu e você, precisamos estar com a mente preparada. Preparada para as pressões, preparada para saber e ter convicção naquilo que cremos. Amados, nós devemos ter a mente preparada. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2,16, vai falar disso, sobre a importância de ter a mente preparada. Ele vai usar uma expressão que nós precisamos tomar posse dela nesse tempo, dizendo: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E aí deixa eu perguntar a você: a palavra diz que nós temos a mente de Cristo, pois recebemos através da ação do Espírito Santo e temos usado a mente de Cristo, temos pensado sobre a ótica do Evangelho de Cristo, temos vivido sobre a ótica da palavra de Deus. Se não, recebemos a mente de Cristo, mas não a estamos usando. Não pode haver dúvida, amados, na nossa mente. Aqueles irmãos que estavam em fuga deveriam estar com a mente preparada. Preparada porque eles precisavam primeiro ter entendimento.
Em algumas versões, esse texto vai dizer o seguinte: vocês devem cingir o vosso entendimento, é a expressão que se usava. E a palavra cingir é muito interessante, porque naquela cultura, os homens usavam túnicas. E ao usarem túnicas, eles precisavam usar um cinto para que tudo estivesse bem amarrado, juntos, as pontas não estivessem soltas, porque a túnica era larga. Então, se eles precisassem trabalhar, precisassem se locomover rapidamente, toda a roupa deveria estar bem amarrada, bem presa, para que eles não caíssem, não tivessem dificuldade, eles pudessem se locomover com rapidez. E Pedro vai escrever e dizer isso porque os seus leitores, nós que estamos lendo a palavra de Deus e meditando nela, nós devemos reorientar as nossas esperanças, reorientar o nosso modo de pensar e agir para que na prática diária possamos viver de acordo com a vida cristã. Ou seja, ter entendimento na palavra de Deus deve ser uma prática diária na vida do cristão. Amados, só é possível entender e viver a vida cristã quando compreendemos o tamanho e a complexidade dela. Uma nova configuração de vida começa no pensar. Precisamos aprender a controlar a nossa mente. Precisamos aprender a levar cativa a nossa mente a palavra de Deus e não os nossos desejos e não aquilo que chega no nosso ouvido. Pedro está dizendo que não apenas os pensamentos deveriam estar cingidos, mas todos os desejos que nasciam na mente. Amados, ter entendimento é saber o seguinte: os nossos desejos carnais, humanos, nascem na nossa mente. Tiago, novamente, capítulo 1, verso 14 e 15, na versão da Bíblia Viva, diz assim: mas a tentação é a fascinação dos próprios pensamentos e desejos maus do homem. Esses maus pensamentos levam às más ações e depois disso ao castigo da morte aplicado por Deus. Amados, se Pedro pudesse falar comigo e com você na nossa linguagem mais contemporânea, ele diria o seguinte: concentrem o seu pensamento, concentrem o seu sentir e concentrem o seu querer. Ter entendimento é concentrar o nosso pensar, sentir e querer. Muitas das vezes nós dizemos: eu não pensei assim, eu não sinto isso, eu não quero isso. Amados, pensar, sentir e querer precisa ser de acordo com a palavra de Deus. Porque toda a vida espiritual começa com um direcionamento claro dos nossos pensamentos. Efésios 6:17, Paulo vai dizer isso: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Usem. Não é tenham, é usem. Devemos usar o capacete da salvação e a espada do Espírito para proteger a nossa mente e militar as batalhas que Deus tem nos permitido viver. Segunda característica que eu quero pensar com você é que Pedro vai dizer o seguinte: estejam prontos para agir. É a característica da prontidão. Não bastava apenas, amados, estar com os pensamentos conectados à vontade de Deus, mas era necessário estar pronto para agir, mas agir de acordo com a vontade de Deus. Não bastava apenas pensar, não era possível viver de uma maneira filosófica, pensando, imaginando, como dizem no ditado popular, com a cabeça no mundo das nuvens. Era necessário estar com a mente preparada e pronto para agir. 1 Pedro 3,15, Pedro vai dizer o que é estar com a mente preparada para agir. Ele vai dizer o seguinte: antes, santifiquem a Cristo como Senhor no coração. Vejam bem, aquilo que ele disse na parte primeira aqui também, de se santificar, de entender aquilo que Deus fez no nosso coração, nos regenerou. E fazendo isso, ele vai dizer: e estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Amados, estar pronto para agir não é estar pronto para lançar a mão em armas. Estar pronto para agir não é
pegar a Bíblia e tacar na cabeça do irmão. Não é isso. Pronto para agir é estar sempre preparado para responder a qualquer que lhe pedir a razão da esperança. É estar preparado para dizer o seguinte: olha, a razão da minha esperança é Cristo Jesus, que morreu na cruz e me salvou, me regenerou, me transformou. É nele que eu ponho a minha esperança, é nele que eu me alimento da alegria. A minha esperança está em Cristo. É fundamental que estejamos prontos para agir, amados, colocando a nossa fé em prática, demonstrando com as nossas ações aquilo que demonstramos com palavras. Não podemos mais viver uma fé apenas de palavras. Não é possível mais viver uma fé apenas de domingo. Não dá mais para viver uma fé baseada no choro, no grito, no barulho da reunião dominical. Precisamos viver a fé, amados, de maneira prática, em todos os lugares, em todos os momentos. É isso que Pedro está dizendo a esses irmãos. Tenham a mente preparada e prontos para agir. Prontos para agir, Pedro vai acrescentar a eles: estejam alertas. Essa prontidão, amados, deve fazer com que cada um de nós, cristãos, servos de Deus, tenhamos sobriedade mental e espiritual. Precisamos ter sobriedade, ser sóbrios, não estar exaltados com nada. Precisamos estar sóbrios para ter longanimidade, mansidão, temperança nesse tempo. Por isso precisamos estar alertas. Porque estar alerta vai nos fazer viver conectados, atentos, viver os conceitos de estabilidade, o domínio próprio, viver a clareza, a determinação moral dentro de cada um de nós, que são o fruto do Espírito. Por isso precisamos estar alerta. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, verso 14, diz: assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Amados, estar alerta é tomar posse de toda a armadura de Deus que Paulo falou lá em Efésios 6. Precisamos estar atentos. E aí Pedro vai usar uma expressão que ele ouviu do próprio Jesus, porque estar alerta é como estar em estado de vigilância. E Jesus ordenou isso a Pedro, vocês lembram disso? Pedro deveria vigiar e orar com Jesus, mas Pedro caiu no sono. Lá em Mateus 26:41, Jesus vai dizer a Pedro, que está ali sonolento, naquele momento final do seu ministério, dizendo: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus não diz para orar e vigiar. Jesus diz que deve vigiar e orar. Por isso devemos estar atentos, alertas. E estando alerta, devemos também ter convicção, colocando toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus for revelado. Amados, deixa eu perguntar algo a você. Você tem convicção da sua fé? Você tem convicção da sua salvação? Você tem convicção daquilo que você crê, no que você crê e por que você crê? Você tem convicção do Deus com quem você se relaciona? Convicção é outra característica fundamental para estarmos em estado de prontidão, porque ela vai nos levar a colocar toda a esperança em Deus. Eu sei em quem tenho crido. Isso é convicção. Pedro traz novamente, amados, à mente dos cristãos aquilo que seriam as suas heranças gloriosas guardadas nos céus, para que eles pudessem continuar depositando a sua confiança em Cristo, e não o Cristo morto, mas o Cristo ressurreto, o Messias, o Salvador, o Libertador, o Senhor. Muitas das vezes nós queremos Cristo como Salvador, mas não o queremos como Senhor. Mas se Cristo não for Senhor das nossas vidas, nós estamos o reduzindo apenas na parte para ser aquele que vai fazer a parte que nos interessa. Cristo precisa ser Senhor. E Ele se revelará no final, nos levando para viver juntamente com Ele nas regiões celestiais. Amados,
Quem deposita a sua esperança na graça também deposita ali a sua confiança e está convicto disso. O apóstolo Pedro continua, e aí então ele vai falar de algo que precisamos viver fundamentalmente. Pedro vai falar sobre a obediência. E aí no versículo 14 ele diz o seguinte: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outroras que viviam na ignorância. Olha que palavra, como filhos obedientes. A nova condição dos servos de Deus, dos cristãos, deve nos identificar como filhos obedientes. Sabe, temos vivido uma geração de crentes desobedientes. Não obedecem à palavra, não obedecem a Cristo, não se submetem à liderança, não obedecem a ninguém. Amados, a desobediência é uma característica dos inimigos da cruz. A desobediência é uma característica da carne e não dos espirituais. A fé e a esperança não podem ser apenas no sentido de autoproteção. Ela deve nos levar à auto-humilhação, no sentido de autoproteção apenas com relação àquilo, às bênçãos que eu desejo receber. Precisamos nos colocar em auto-humilhação, fazendo com que nos tornemos obedientes à palavra de Deus. Os profetas declaravam: arrependei-vos. João Batista, no deserto, preparando o caminho, declarava: arrependei-vos. Jesus declarou: arrependei-vos. Os apóstolos declararam: arrependei-vos. Nessa geração que vivemos, quando dizemos arrependei-vos, as pessoas usam a própria Bíblia para autoproteção, dizendo: não julgueis para não ser julgados. Amados, os filhos de Deus são caracterizados pela obediência. Efésios 2:2, Paulo vai dizer o seguinte: nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Paulo vai caracterizar dois filhos, em paralelo com aquilo que Pedro também vai fazer. Existem dois tipos de filhos: filhos da obediência, os filhos de Deus, e os filhos da desobediência, aqueles que estão sob o domínio de Satanás. Os filhos de Deus, amados, vivem em obediência, pois ela expressa o vínculo que temos com Deus, a espiritualidade, a fé que temos, a santidade que temos é expressada pela obediência. Romanos 1:5, Paulo vai declarar isso. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e o apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Nós fomos chamados para obedecer a Deus, para obedecer a Cristo como nosso Senhor. E ser obedientes, amados, nos proporciona novos padrões morais. Pedro vai dizer: olha, não se deixa moldar pelos desejos maus, pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Não se deixem moldar por aquilo que vocês faziam antes. Uma nova vida, essa nova vida em Cristo, ela é santa e ela caracteriza os filhos de Deus. Só é possível viver de maneira santa, amados, tendo obediência. Se com a santidade da vida se concretiza com a colocação de novos padrões morais. A santidade não está com a roupa que eu visto, se o último botão está fechado, se o último botão está aberto. Não está em colocar a Bíblia debaixo do braço e andar com o nariz empinado, o rosto, o semblante fechado. A santidade não está nisso. A santidade da palavra de Deus está em viver com os padrões morais intimamente ligados e de acordo com a obediência da palavra de Deus. Essa é a santidade que Deus deseja de mim e de você. Essa é a obediência que Deus deseja. Uma obediência com novos padrões morais e não padrões do velho homem. Há aqui uma advertência, amados, para não recair nas práticas antigas. Pedro vai dizer isso. As práticas antigas é aquilo que faz parte do esquema normal do mundo. Todo mundo faz, está tudo certo, não tem problema nenhum.
E é interessante que quando pensamos sobre viver sobre a carne, achamos que isso está apenas ligado ao desejo sexual, à gula, à ânsia por diversão. Mas Pedro está dizendo que esses desejos, eles são muito mais amplos. Qualquer avidez ou vício é desejo mau. Avareza, amados, é desejo mau, é desejo da carne. Vingança é desejo mau. Busca por fama, principalmente nesse tempo de exposição na internet. A maledicência, a mania de fazer fofoca da vida dos outros. Tudo isso é desejo mau. E o desejo mau é característica dos homens carnais e não dos filhos de Deus. Por que Pedro vai dizer isso? E aí, então, a partir do verso 17... ele vai dar uma lição. Ele vai dizendo o seguinte, olha, verso 15, melhor dizendo, ele vai dizer assim, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que o fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Amados, viver em novos padrões morais é viver em santidade. Não se engane. Não se engane. A santidade é uma obrigação na vida do cristão. E ela é exemplificada pelas práticas e não pelo discurso. Aquilo que eu falo, aquilo que você fala, se ela não é caracterizada por aquilo que vivemos, nós estamos tendo um discurso diferente da prática. E aonde não é prática de santidade, provavelmente há ali um discurso falso. E então Pedro vai nos chamar para uma vida, então, do quarto ponto dessa noite, de testemunho. Perseverar, praticar na esperança é testemunhar. E olha o que ele vai dizer a partir do 17. Uma vez que vocês chamam de Pai, aquele que julga imparcialmente a obra de cada um, portem-se com temor durante a jornada de vocês. Ou seja, se vocês chamam Deus de Pai, Deus vai julgar vocês. Então portem-se, andem com temor. E ele vai dizer no 18, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como o prata ou o ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio deles vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Que tremendo e que desafiador. Pedro vai dizer o seguinte: a vida deve ser vivida de maneira que as ações exemplifiquem aquilo que você é por dentro. As nossas práticas demonstram quem nós somos por dentro. Sendo assim, amados, nós não podemos ser santos apenas de uma área da vida. Devemos, em todas as áreas da vida, demonstrar os padrões de santidade da palavra de Deus. Testemunho não é a expressão de palavras bonitas, bem elaboradas. Testemunho não é um discurso acerca da pessoa de Cristo. Testemunho é, na verdade, o resultado de uma vida santa, em conformidade com os padrões da palavra de Deus. Há uma frase de Spurgeon muito famosa que diz o seguinte: pregue o evangelho a todo tempo e, se preciso for, use palavras. Amados, a nossa vida é o evangelho que o mundo está lendo. Precisamos viver uma vida de testemunho. E essa vida de testemunho, ela é motivada porque o chamado é chamado de um Deus santo. E ele vai nos julgar imparcialmente. É a santidade, amados, que vai definir e vai dizer se a nossa nova natureza é de fato uma natureza santa. É a santidade que vai caracterizar a nossa conduta como cristãos, em contraste ao estilo antigo de vida. Então, cada dia mais precisamos mudar a nossa forma de ser e agir. Nós não podemos dizer: olha, eu sempre fiz desse jeito, eu não vou mudar. Amados, esse discurso não se encaixa na palavra de Deus. Mateus 5,48, Jesus vai dizer o seguinte: portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês.
Precisamos entender isso. Aquilo que somos na prática evidencia aquilo que somos por dentro. Se o nosso coração ainda é um coração carnal, as nossas práticas serão carnais. Segunda coisa do testemunho vem pela consciência do preço pago. E Pedro vai dizer, olha, vocês não foram comprados com prata e ouro, não. Vocês foram comprados por algo muito precioso, o sangue de Cristo, que foi conhecido antes da fundação do mundo, aquele que tem direito de receber honra, glória e louvor. Somente, amados, quando nós compreendemos a extensão da nossa separação de Deus, e Pedro vai dizer isso, o tamanho do preço que foi pago, é que nós poderemos olhar com a esperança gloriosa e nos portar de maneira adequada a ela. Pense bem, olhe bem. Deus criou o homem pecou, Jesus é Deus que se fez homem para pagar o preço do meu pecado e do seu pecado. Em nenhum outro lugar no mundo, em nenhuma religião no mundo, Deus se faz homem para pagar o preço do pecado da humanidade, a não ser em Cristo Jesus, nessa verdade gloriosa, e nos dá a herança gloriosa dos céus. O preço pago foi alto demais para trocarmos pela miséria do pecado. Amados, consciência do preço pago nos leva a viver uma atitude de honra a Deus, que glorifica a Deus, não apenas como Pai, mas como juiz. Muitas vezes queremos Deus apenas como Pai, e Pedro vai dizer, olha, vocês chamam de Pai aquele que julga imparcialmente a obra de cada um. Deus é Pai, mas Deus é o nosso juiz, e Ele será o nosso justo juiz. E a Bíblia diz que terrível coisa é cair na mão de um Deus justo. Porque esse Deus que é o nosso Pai vai nos julgar imparcialmente, Deus não vai nos julgar com parcialidade, com favoritismo. Aquilo que fazemos é a Ele que devemos render glória e honra. Como está em Apocalipse 5,12, que diz, e cantavam em alta voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. É a nova consciência do preço pago, consciência de quem eu sou, a consciência do nosso pecado, do quanto miserável é o nosso coração. A palavra misericórdia representa isso, a junção de duas palavras. Misericórdia é a junção de duas palavras latinas. Miseris, que significa miséria, e cardes, ou cardia, que significa coração. A palavra misericórdia é a miséria do coração. Deus conhece a miséria do nosso coração e por isso Ele pagou um preço caro para que essa miséria fosse retirada e pudéssemos viver em santidade. E eu quero concluir para você nessa noite, chamando você para pensar nessa realidade. Nossa esperança não pode ser apenas um sentimento, um desejo, uma ideia. Nossas vidas e ações precisam, amados, estar alinhadas com a nova vida que recebemos, com a esperança que professamos. Por esse motivo, amados, precisamos perseverar na esperança que é em Cristo Jesus. Por isso, devemos nos portar de acordo com a santidade do Deus a quem servimos. Nossa esperança está em Deus. Por isso, precisamos viver uma vida de obediência, testemunho, preparados para agir, prontos para ser usados por Deus. Não apenas uma vida de alguém que se relaciona com Deus como um aplicativo de pedidos. Você faz o seu pedido e Deus te entrega. Precisamos nos entregar de fato, viver de fato, pois o mundo tem carecido de ver a igreja, e nesse tempo a igreja brasileira, sendo o bom cheiro de Cristo nas suas ações, nas suas práticas.